O maior ilusionista do Brasil de todos os tempos, agora na live. Boa noite, pessoal. Hoje, segunda-feira, 5 de julho de 2021, 7h30 da noite. A gente vai ter uma live com o incrível Isao Imamura. Olha, ele já tá aqui, já vi a solicitação dele. Boa noite todo mundo que tá entrando. Eu já vou aceitar aqui. Oi, Natália. Eu já vou aceitar aqui a solicitação do Isao, que honra com ele. Em alguns segundos ele entra aqui com a gente. Oi, boa Rodrigo, noite, Isao. querido, boa Olha, noite. que honra para mim. Boa noite. Boa noite. Uma alegria estar aqui com você, Rodrigo. Uma alegria. Nossa, para mim também, incrível, uma honra sempre te vi na televisão há tantos anos e agora a gente poder estar conversando é incrível para mim. E, e, eu, e você até dispensa a apresentação, né? O maior ilusionista do Brasil de todos os tempos. É que tem muita história por trás disso aí, viu, Rodrigo? Muita coisa que aconteceu, que é legal, né? Que é aquela coisa, né? Às vezes a gente vê o título final, mas o mais interessante é o que está nos bastidores. É que no show. No show, mesma coisa. O que aparece no palco é muito legal, mas o que acontece nos bastidores é assim, é impressionante. São coisas inesquecíveis, né? Porque os bastidores são vivências muito ricas, ou seja, tudo que acontece nos bastidores é o que garante a qualidade do que acontece no espetáculo. Então, lá acontece assim, coisas que você não imagina, coisas que estavam planejadas para acontecerem de um jeito e acontecem do outro, mas o resultado que é importante, que no final de tudo a plateia aplaude, né, fica feliz, sai de lá com a mente transformada. Exatamente, falou tudo. E é exatamente isso. E para quem tá. Para quem não. Todo mundo te conhece, né? Mas para quem não te conhece, qual que é a diferença do mágico e do ilusionista? Oba, vamos lá, perfeito. Essa pergunta, o que eu vou falar, uma grande maioria das pessoas não sabe exatamente o que é isso, né? Mesmo porque isso aí foi algo novo. Eu criei essa diferença, Rodrigo, em 1993. Por quê? Vamos lá, olha só o que está por trás dos bastidores, como isso é legal. Eu criei essa diferença porque o público brasileiro não entendia que mágicas, né, como é considerada nos Estados Unidos, por exemplo, não existia mágica e ilusionismo, existia apenas o quê? Mágica, em inglês, magic. O que acontece? Só que lá eles tinham consciência de que uma mágica pequena é uma coisa, por exemplo, a mágica com uma carta é uma coisa, e uma mágica com uma superprodução, onde você tem que levar a equipe, pessoas, equipamentos, precisa de uma logística pesada, é uma outra coisa, um espetáculo. Você precisa de um custo diferenciado para, né, sustentar tudo isso. E para o mercado brasileiro, tudo era mágica. Então, por que eu iria pagar mais, né? Pagar por mais recursos se eu quero ter um show de mágica? Tudo faz, se seria com uma carta ou seria levitar uma pessoa. Só que não era assim, né? Tem toda uma diferença. E nos Estados Unidos eles já tinham a consciência dessa diferença, mas no Brasil não. Então foi aí que eu criei a diferença. Ou seja, mágica é você fazer, por exemplo, a mágica com uma carta que desaparece e aparece na orelha. Olha que Ilusionismo, incrível. depois eu vou ensinar essa mágica. Aliás, pessoal, olha só, hoje aqui tá, estamos tendo um bate-papo que vai ser muito legal, porque não vamos falar só sobre mágica. Eu vou ensinar mágica para quem estiver aqui dentro, vai aprender a fazer uma mágica, né? Se você já quiser separar uma carta, você que está em casa, um cartão, ou depois você pega, não tem problema, porque eu vou ensinar essa mágica da carta, de como ela some na mão sem você ter mais nada de truque, tá bom? Tudo Olha que depende da sua demais. habilidade. Eu vou ensinar para vocês. E outra coisa também, coloca o dedo no aviãozinho, pessoal, convida mais gente, porque o que eu vou falar aqui sobre ilusionismo, né, que o Rodrigo é um fã já, então ele já está estudando, ele conhece, acompanha, mas tem gente que não conhece, uma grande parte do Sim, Brasil não conhece. Então, agora é que é o momento de você conhecer os bastidores de quem trouxe e desenvolveu o ilusionismo para o Brasil. O que significa isso? Como assim, Sal? Antes de 1993, se você fazer uma pesquisa,
Não existia ilusionismo no Brasil, não existia. Foi a partir de 93, quando eu e minha equipe fez aparecer um caminhão de 7 toneladas, é que então demos o começo do ilusionismo oficialmente aqui no país. Por isso que isso é uma coisa recente. E a diferença básica do ilusionismo que eu criei foi exatamente isso. Que a mágica você pode fazer sozinho, um mágico sozinho pode fazer a mágica, né, dependendo apenas da habilidade dele, mas o ilusionista não, ele depende de uma estrutura. Então eu diferenciei que quando você vai contratar um mágico, você está contratando um mágico muito habilidoso, um artista que é muito bom e que vai fazer a mágica, mas ele pode fazer sozinho. Então você tem um apartamento e vai fazer uma festa no apartamento, o mágico é uma atração perfeita. Mas isso é um ilusionista. O ilusionista, a minha diferença que eu fiz foi exatamente essa, que não, o ilusionista é um espetáculo. Então, talvez ele não caiba dentro do seu apartamento, levar, por exemplo, fazer aparecer, né, uma pessoa ou fazer desaparecer um carro. Talvez não caiba lá dentro. Então, o que você tem que fazer? É se diferenciar, saber quando que você está contratando um mágico, quando você está contratando um ilusionista. E foi essa que foi a minha intenção quando eu criei essa diferença. Curiosamente, Rodrigo, o que aconteceu foi que 10 anos depois, os Estados Unidos também reconheceram essa diferença e começaram a adotar a diferença de que médico é uma coisa e tem o illusionist, que era um cara que era especializado em mágicas grandes. E aí, então, ficou tudo certo. O que acontece é que, infelizmente, muita gente, querendo se aproveitar dessa situação, fala que é ilusionista, muitas vezes sem usar o recurso das grandes estruturas. Por quê? Porque realmente o ilusionista tende a ter um custo maior, então o valor dele de mercado é maior, né? Tanto que David Copperfield, que é o maior ilusionista do mundo, né, Copperfield, ele fez uma brincadeira uma vez, a repórter perguntou para ele, David, qual que é a diferença entre mágica e ilusionismo? E David Copperfield falou, $50 mil, né? Que na verdade é que o ilusionista ele custa realmente mais do que o mágico. Mas agora, na prática, qual que é a diferença? Vamos lá. O mágico ele pode trabalhar sozinho, usar apenas uma pomba, e ele usa apenas a habilidade dele com os recursos que ele tem. O ilusionista ele vai criar, muitas vezes, um grande espetáculo usando recursos como outras pessoas na equipe, pessoas nos bastidores, uma grande estrutura, pode fazer aparecer um carro, um avião, e ele tem que ter uma habilidade além da habilidade artística, a habilidade de gerenciar pessoas. Porque senão, porque quando ele está sozinho no palco, não tem ninguém atrás, né? Não quer dizer, desculpa, não tem ninguém ao lado dele. Muitas vezes todas as pessoas estão atrás nos bastidores. E as pessoas, elas devem funcionar, né, como equipe de uma forma primorosa. Senão, pode ser o melhor ilusionista do mundo. Se a equipe não for boa, a mágica não acontece. Não, nossa, com certeza. E ilusionista, assim, com coisa grande, deve ser muito mais difícil, por isso que vale muito mais, né? Porque não tem como... É muito impressionante, que nem você falou do carro, de uma coisa grande. Mas você falou bem, você falou muito bem, sabe por quê? Olha só, vou até ensinar agora a cara da carta. Por exemplo, da carta, né? Como é que funciona a carta? Ó. Essa carta, a primeira vez, ó, vou contar uma história para vocês, a primeira vez que eu ouvi essa mágica, foi quando eu tinha 11 anos de idade. E aí foi um mentor que ensinou a mágica para mim, porque eu aprendia mágicas com uma caixa de mágicas. E lá na caixa de mágicas, você tem mágicas como esta aqui, ó, né? De plástico, varinha, que você bate aqui, pum, e faz e aparece a florzinha. Né? Qualquer pessoa faz. Como é que funciona? A florzinha vai aqui dentro da varinha, lá, né? Aqui, pronto. E aí o que acontece? Você bate aqui assim, ó, até a florzinha vir aqui, ó, tem um ímã aqui na ponta, outro ímã aqui. Quando você gruda, né, você puxa, a flor aparece. É muito legal. E a flor abre porque ela é feita de pena, né, penas coloridas. É um trabalho muito bem feito. Isso aqui eu peguei com meu amigo Robert, um mágico também, que é especialista em fazer esse tipo de mágica. O que acontece é que quando você aprende a fazer mágicas como esta, você acaba se encantando, porque você vê a reação das pessoas. E foi assim que eu comecei na mágica, né? Porque eu era um cara muito tímido, eu era um cara que era zombado na escola. Imagina, eu era um cara... Eu até, muita coincidência, eu ia te perguntar sobre isso, né? Que Tá. você sofreu bullying, né? Sofri bullying, Rodrigo, sofri sim. Por que acontece? Eu era uma criança pacata,
tímida, né? Traços orientais muito fortes, gordinho, e eu era muito na minha. Então, pessoal, a primeira coisa que quando eu entrava na escola, e outra, não tinha muito asiático naquela época, né? Tinha poucos, então eu era, por exemplo, o único da minha classe, não tinha mais nenhum outro. Então as pessoas chegavam e falavam, ô japonês, vai para o Japão, né? Ficavam zombando, não, aquela garotada toda, né? E criança é fogo, não tem papas na língua, né? Só que hoje a gente tira de letra, né? Você fala, tudo bem, deixa para lá, mas como criança, aquilo ficou muito forte no meu coração. E eu acabei me isolando, Rodrigo, eu acabei ficando bastante incomodado com isso. Chegava uma hora que eu chegava chorando em casa e falava para minha mãe, mãe, eu sou brasileiro ou sou japonês? Ela falava, você é brasileiro, filho, você nasceu no Brasil. Eu falei, então por que lá na escola os garotos zombam de mim falando que eu sou japonês e que eu devo voltar para o Japão? E ela falou, não, é porque você tem traços de quem nasceu no Japão. Então, é normal, aqui é um país predominantemente ocidental, então é normal as pessoas falarem isso, né? Falei, tá bom, né? Tá bom, mas no fundo, no meu coração, não aceitei aquilo, Rodrigo. E o que aconteceu? Eu comecei a me proteger. Eu fiquei, então, isolado, né? Eu não queria mais conversar com as pessoas. E aí as pessoas se aproximavam de mim, eu queria afastar delas, porque eu não sabia se eu ia ser zombado ou algo diferente. Até que, então, meus pais preocupados com isso eu tinha 6 anos de idade, começou tudo com 6 anos de idade, mas quando chegou aos 10 anos, fiz aniversário de 10 anos, meus pais tiveram uma ideia. Se a gente desse para ele uma caixa de mágicas, aquela que compra em lojas de brinquedo, né? Talvez isso forçasse ele a querer mostrar as mágicas e forçasse ele a se relacionar mais com as pessoas, ou ele teria mais coragem de falar com as pessoas. E foi Olha isso que que demais. aconteceu. Nossa, mudou. E Aí mudou. funcionou, né? Você vê, Aí, estratégia de pai, né? Funcionou. Funcionou muito aí, porque aí quando... pode falar. não aí foi um divisor de águas, né? Mudou toda a Total. sua vida. Total. A única coisa é a seguinte, Rodrigo, que aconteceu foi que depois que eu aprendi todas as mágicas daquela caixa, é aquela coisa, né? Se não tem uma motivação maior, você volta para a zona de conforto. E eu voltei para a zona de conforto. Ou seja, depois que eu aprendi todas as caixas, todas as mágicas da caixa, né? Eu falei, eu já sei fazer todas as mágicas, eu não quero mais brincar disso, não. Cansou. E aí eu voltei para o meu canto e fiquei sozinho. E isso só mudou de novo por conta dessa mágica da carta, que foi um mentor que me ensinou. Né? Quando eu estava desistindo da mágica, apareceu um mentor, um mágico, que, pela ironia do destino, ele ia parar com a mágica, porque não dava para se viver de mágica naquela época. Ninguém conseguia se sustentar apenas de mágica, sustentar bem, né? Ou seja, ter uma família, sustentar a família só com a mágica, como artista, não dava. A arte da mágica era uma arte menor. E o que acontecia é que esse mentor meu, ele tinha duas profissões. Ele era mágico no fim de semana e ele era um representante comercial de um laboratório farmacêutico muito famoso aqui no Brasil. Um laboratório, uma multinacional. E esse laboratório farmacêutico não permitiu que ele fizesse essas duas profissões. Ou ele era um representante comercial, ou ele era mágico. Não podia fazer as duas, porque eles falavam que eram atividades incompatíveis. E ele, então, abriu mão da mágica, que ele tanto amava, para fazer o quê? Para fazer ser somente representante comercial. Mas ele gostava tanto da mágica que ele buscou uma maneira de ter o contato com a mágica semanalmente. Uma das maneiras foi o quê? Ter um discípulo, né? E ele, né? E curiosamente, eu fui esse discípulo dele, que durante toda a semana, durante 3, 4 anos da minha vida, eu fui lá aprender a mágica. E essa mágica foi a primeira que ele mostrou para mim e que eu falei, como que você faz? Mas, ó, né? E o primeiro pensamento que eu tive foi o seguinte, eu falei, esquece. Ele falou, por que esquece? Porque eu queria que você me ensinasse, mas eu sou uma criança de 11 anos, eu não vou aprender nunca essa mágica. E ele falou uma coisa que eu jamais esqueci na minha vida e até hoje eu levo para a minha vida adulta. Ele falou o seguinte, Issal, não é a mágica que é difícil ou a sua idade que é pouca, né? Ou porque você é criança. Não é. É o seu coração que não está aberto o suficiente para você aprender. Ou seja, o novo. Né? Quando o coração não está aberto o suficiente para você aprender o novo, nada é fácil, tudo é difícil e você acaba desistindo. Por isso, abra o teu coração e você vai ver que aquilo que você não sabe, você vai aprender
a fazer. Você vai saber como se fosse um passe de mágicas. Talvez demore um pouco mais para alguns, um pouco menos para outros, mas com certeza a transformação vai acontecer. E quando ele falou isso, eu falei, tá bom, eu quero aprender então, vou abrir meu coração. E agora eu vou ensinar para todo mundo que está aqui nessa live com o Rodrigo aqui, tá bem, pessoal? É assim, ó. Você pega a carta, coloca aqui, aqui na frente do dedo médio, né? Segura aqui com o dedo indicador aqui, ó, tá? Indicador, e mantém ela aqui assim. Mantém a mão fechada. E qual que é o truque? O truque é só você fazer isso. Olha, Abrir a mão. Aquilo que a mente não vê, que os olhos não enxergam, a mente tende a julgar que não existe. Então você abre a mão assim. Por isso que eu coloco essa mão na frente. Essa mão na frente a gente chama de misdirection, ou seja, olha, eu controlo o foco da pessoa para onde eu quero. Então o foco aqui, todo mundo pensa que a carta está aqui, não está aqui. Ela nunca saiu daqui, ó. Eu só fiz isso com a mão. Tá olha bom? que demais. E para sair da orelha? E para sair da orelha, você vem com a mão aberta assim, e você simplesmente fecha a mão aqui. E aí parece Nossa, que ela saiu da orelha. Então, olha que o incrível. movimento é esse. Você faz esse movimento, sumiu. Quando a mente começa a buscar onde está a carta, rapidamente você vem, fecha a mão e a carta, surpreendentemente, aparece aqui em cima da tua mão. Tá bom? Olha, eu quero que vocês que estão aprenderam, mostrem isso. Pode filmar e mandar no meu direct para ver se vocês aprenderam. E se não tiver bem feito, depois eu ensino direitinho para você fazer cuidadosamente, tá bom? Isso aqui é um presente meu, porque a mágica ensina muita coisa para a gente. Por exemplo, o que ela ensina? Ensina que isso era algo que, quando a gente vê, parece que é impossível de acontecer. Por isso que eu escrevi aqui, ó, Total. impossível, né? E o que a gente quer mostrar aqui? Se você sabe o caminho de como fazer as coisas acontecerem, o impossível deixa de ser impossível e se torna possível. Né? Então é isso que eu quero mostrar para você. Que o importante é você tentar. Sempre que você está diante de uma dificuldade, não desista de primeira. Porque quando você desiste, você está falando que o impossível é real. E aí a mente vai entender. Esquece, eu não vou fazer nunca. Mas quando você coloca que o impossível é uma ilusão, você sempre vai tentar achar um caminho para aquilo acontecer. E quando você tenta, quanto mais você tenta, mais o impossível vai se tornar possível. Olha. Ou seja, este é o verdadeiro truque da vida, né? Para você fazer as coisas que você sonha. Quando eu sonhei em trazer o ilusionismo ao Brasil, tudo mostrava que era impossível. Eu não tinha dinheiro, eu era de uma família que não era uma família abastada financeiramente. Meu pai tinha que trabalhar em 2 empregos para sustentar a família. Eu era um recém-estudante, recém-formado, não tinha acho que R$ 100 no bolso. Outro detalhe também, eu não tinha relacionamentos fortes com pessoas importantes. Não, eu não tinha relacionamento importante. E outro detalhe, eu não tinha nenhum artista ou uma pessoa pública na família. Não tinha. Ou seja, não tinha uma pessoa com figura, que era uma figura pública. Não, meu pai era funcionário público. Pelo contrário, então era uma outra visão de vida. Mas foi nesse cenário que eu acreditei no meu sonho, coloquei no meu coração, e por mais dificuldade que eu tenha enfrentado, eu não desisti em momento algum. E fui fazendo acontecer passo a passo. É impressionante quando a gente dá o primeiro passo, as coisas acontecem. É que nem essa mágica que eu estou mostrando. Né? Se você não der o primeiro passo de pegar a carta e tentar fazer, você não vai fazer a mágica acontecer. Mesmo você sabendo que você precisa de uma carta, é só você abrir a mão, é só você colocar a mão aqui na frente para ela ir para trás e depois fazer isso. Uma mágica simples, curta, mas que encanta uma criança, encanta uma pessoa que está olhando pela primeira vez. Só que, por mais simples que essa mágica seja, se você não der o primeiro passo, essa mágica nunca vai ser realizada por você. Por isso que eu falo que a minha maior missão de vida hoje é fazer com que as pessoas deem o primeiro passo. Não desistam, né, daquilo que elas sonham. Tentem fazer. Ah, mas meu pai falou que é impossível, ninguém consegue. Meu pai também falava que, né, como é que eu vou ser um mágico no Brasil? Como é que eu vou sustentar minha família depois? Ele também falava isso para mim, porque nunca ninguém aqui no Brasil, nunca ninguém no Brasil tinha feito alguma coisa nesse sentido. Não havia uma pessoa, uma figura pública, uma referência de alguém que fez com sucesso o ilusionismo. Mas
eu não tirei aquilo do meu coração. E eu fui tentando, errei muito. É aquilo que eu falo, se tem uma coisa que eu fiz em 20 anos no ilusionismo foi errar bastante. E quando você erra, dói muito, você gasta o que você não tem, é uma coisa assim que você passa vergonha, mas eu vou falar. Eu aprendi mais com os meus erros do que com os meus acertos. Acertos é bom, né? São bons, você vai, fica famoso, né? As pessoas te respeitam, mas são os erros que que me fizeram o homem que eu sou hoje, ou seja, a pessoa que eu sou hoje, o ser humano que eu sou hoje. Foi através de cada erro que eu fiz. Nossa, é perfeito. A sua história, a sua história é incrível. Nossa, eu até me identifiquei aqui porque eu também passei por bullying e é bem isso que você falou. A gente é uma luta que a gente tem que fazer e também na profissão também ir atrás do impossível, fazer possível é perfeito. O meu amigo Wilson, ele perguntou se você faz palestras motivacionais em empresa. Faço sim, Wilson. Aliás, essa que foi né, minha missão dentro do meu propósito e do legado que eu quero deixar. Foi através das palestras motivacionais e inspiracionais, né? Porque a palestra motivacional é quando você, né, motiva a pessoa, vai, vamos, não desista, né? O inspiracional é aquela que fica no teu coração por uma história que você conta, né? Então, por exemplo, um alpinista, quando ele vai, né, subir os montes, os Alpes suíços, por exemplo, e ele consegue ter um sucesso e depois voltar e conta essa história, isso inspira pessoas de qualquer área, né? A mesma coisa é o meu caso. Eu inspiro pessoas através daquilo que eu conquistei dentro do mundo do ilusionismo, num país considerado o mais improvável do mundo em desenvolver ilusionismo. Se estivéssemos num país da Ásia, da Europa ou da América do Norte, era natural. Mas um país da América do Sul, isso era muito improvável. E eu sou a pessoa mais improvável de me tornar, de ser um artista. Um cara que era gordinho, dentus, né? Cara, o oriental que tinha vergonha de falar bom dia para todo mundo, né? Não falava direito, tanto que no começo da mágica, quando eu falava com as pessoas, né, eu tinha um professor de mágica, esse aí não foi muito motivador, não. Ele falava para mim assim, olha, é bom você não falar porque você não fala bem, então faz mágicas na mímica que é melhor, né? Só Nossa. que se eu ouvisse, né, também isso, eu até hoje ia estar fazendo mágicas sem falar. Porque é o seguinte, a visão dele era que na Europa existem mágicos que não falam, mas no Brasil não, né? No Brasil não. Então, no Brasil, a pessoa tem que falar, senão ela não funciona. Por isso eu quero ensinar aqui mais uma mágica para você. O que eu Olha entendi que foi o demais. seguinte, olha lá, pessoal, né? Eu tenho aqui um dedo vermelho, né? Uma tampinha vermelha, sabe aquela de cola Prit, ó? De cola Prit, tá bom? Sei. Né? Isso, cola bastão. E aí o que eu faço? Coloco aqui, eu faço esse movimento. E ela fica azul. Depois ela fica vermelha de novo e fica azul. Caramba. Vermelha. E aí as pessoas falam, como que funciona isso, Issal? Isso funciona, né? Quer convidar mais gente para ver? Pode convidar, pessoal. Olha lá, agora eu vou ensinar a mágica da tampinha. É muito legal. Como é que funciona isso? Isso ensina que para você transformar uma coisa na outra, não é uma questão de mágica, mas é uma questão de você ter uma tampinha vermelha e a outra tampinha azul no outro dedo. Nossa. Ou seja, você tem que ter, né? Se você tem uma mentalidade hoje de fracasso, por exemplo, né? E eu vou te falar, não fique com vergonha disso, porque eu também muitas vezes tive vontade de desistir, aquela mentalidade, não vai dar certo isso, né? Só que você também tem que ter a mentalidade do quê? Do sucesso. Para transformar o fracasso em sucesso, você tem que ter as duas mentalidades. Uma mentalidade que naturalmente já existe e outra mentalidade que você talvez tenha que adquirir, né? Ou seja, através de treinamento, através de tudo que você for fazer. Ou seja, né? É assim que você faz a troca. Como é que funciona a troca? É assim, ó, você coloca aqui, ó, uma no dedo indicador e a outra no dedo médio. Aí você segura desse jeito assim, ó. Tá vendo? Ó? Né? Assim não, porque dá para enxergar. Você vira aqui, ó. Fica com o dedo mínimo de face, né? De encostado quase no olho da pessoa. Tá aqui. Aí você faz isso, ó. E troca. Ó. Troca o dedo. Nossa. Só que se você trocar, né? Aí que tem o truque, né? De como fazer as coisas. Se você fizer assim, ó, dá para perceber, não dá para perceber que, né? Então tem Sim. que fazer esse Como movimento que assim, você ó. faz? Assim, ó. Você faz esse Ah, movimento só assim, ó. Pronto, olha lá.
E aí Caramba! já, né, já desaparece. Por isso que eu falo assim que tudo que eu fiz, Rodrigo, na minha vida, usei o método ISSAO. O que é o método ISSAO? O I, né, é o meu nome, por um acaso, mas eu, através das letras do meu nome, eu criei esse método. I, de imaginar. A primeira coisa que você tem que fazer é imaginar. Então, vamos ver. Eu quero imaginar que essa tampinha vai mudar de cor. Tá bom. Então, esse é o primeiro passo. Depois, o segundo passo é o primeiro S, I, sal. Então, o primeiro S é de saber. Como faz isso? Então, aqui estou ensinando, ó, faz desse jeito. Ó. Você tem que balançar, né? Porque se você não balançar, dá para perceber que você troca a tampinha, então você tem que balançar. Depois, tem que superar. O que é superar? Você sabendo como faz, tem que superar os seus limites. Por exemplo, superar o limite da escassez. Você não tem essas tampinhas, então vai ter que ir na loja, comprar uma print, né? Forrar às vezes por dentro aqui para ela ficar mais justa no dedo. Então, quer dizer, tem que superar toda essa dificuldade. Depois tem um A, que é o A de agir. Se você não agir, pode ter tudo na sua teoria, nada vai acontecer na tua vida. Então você tem que agir. E finalmente tem o O de ousar. Não adianta nada eu fazer isso, né, na frente do espelho e não ousar de mostrar para alguém. Eu estou aqui diante do Rodrigo, aqui nessa live do Rodrigo aqui, ousando a mostrar isso. Né? Então, ou seja, se eu não ouso, a mágica não vale nada. É como se fosse a moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico. Não vale nada. A mágica só vale quando você compartilha com outras pessoas. Então, que você que está me assistindo, que está assistindo o Rodrigo aqui, que você coloque uma coisa na sua cabeça. Imagine, saiba como fazer, supere seus limites, haja e ouse para que a mágica aconteça. O que é a mágica para mim? Mágica para mim, Rodrigo, é transformação. Tá? Então, quando a gente fala de mágica, eu faço mágicas teatrais, transformações teatrais. Mas qual que é a minha verdadeira mágica? É minha verdadeira vontade no coração. É que a mágica aconteça de verdade. Como assim? Na vida de quem está aqui assistindo agora. Ou seja, quando ela coloca esses pensamentos na cabeça, ela começa a ver que tudo ela pode aplicar essa técnica para tudo que ela vai fazer na vida. Para o empreendimento, para colocar a família dela em ordem, para uma decisão que ela tem que tomar, se ela vai mudar de lugar ou vai ficar no lugar onde ela está. Ou seja, né, tudo isso ela pode, primeiro tem que imaginar, depois saber como fazer, depois superar suas dificuldades. Né? Por exemplo, tem gente que mora tanto tempo sozinho que tem dificuldade depois de morar com outra pessoa. Né? E isso é natural. Tem gente que fala, puxa, será que eu tenho algum problema? Problema nenhum. A pessoa ficou tanto tempo sozinha, né? É difícil depois de, né, morar tanto tempo sozinha, ficar com alguma pessoa que tem outros costumes, né, outros pensamentos. Aí você chega lá, você deixava, né, o seu livro naquele lugar, sem ninguém mexer, aí você está com outra pessoa, a pessoa já tirou do lugar lá, você não encontra o teu livro. Né, é um preço a pagar, né, é uma escolha a fazer. Então, eu sei que não é fácil, mas por isso que eu falo, tudo que a gente vai fazer de diferente na vida não é fácil. Né? Por isso que a gente tem que usar um método para que isso aconteça e a gente veja a transformação, se é isso que nosso coração deseja. Porque senão, né, a transformação não vai acontecer e depois de um tempo tudo vai fracassar e vai voltar a estaca zero, tá bom? Né? E eu quero até pedir, pessoal, fazer um print na tela aqui, pessoal, para registrar aqui esse momento com o Rodrigo aqui, que está muito legal. O Rodrigo, olha, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ó, pessoal, faz um print na tela. Eu vou segurar aqui até isso aqui, ó, a cartola com cuida, depois tem uma história depois disso aqui. Depois eu vou colocar. Legal? Printaram a tela? Valeu. Me marquem o Rodrigo e a gente vai repostar e a gente vai fazer depois um comentário bem legal para cada pessoa aí também, tá bom? E quem também quiser, Sal, mas como é que funciona, né, mais a fundo isso aí? Cara, manda um direct para mim, tudo que você quiser, porque eu trabalho nas duas áreas, tanto artística como na área de mentalidade. Então, o que você quiser, assim, de tirar de dúvida, independente de qualquer coisa, tá? É uma alegria para mim mostrar sempre uma visão de um ilusionista, de tudo aquilo que eu aprendi por 4 décadas na minha vida, compartilhar com uma pessoa, para a pessoa falar, e depois ela fala, Sal, deu certo, Sal, consegui fazer. Outro dia uma pessoa falou assim, Sal, outro dia apliquei uma técnica que você ensinou, né, na reunião que eu tinha lá com os gerentes lá da empresa que eu trabalhava, cara, e foi um sucesso. Cara, quando eu recebo uma mensagem dessas,
eu fico Nossa, muito um feliz, feedback né? desse. Nossa, vale tudo. Ganhei um dia quando eu ouço um negócio desses. É, total, é que nem quando eu recebo um elogio aqui na live, e você sabe que você contou a sua história e parece muito com a minha, porque eu sou tímido por natureza, né? E eu É faço mesmo. exatamente, eu faço exatamente aquilo que você falou que é o impossível para mim. Eu faço lives e eu era uma criança muito tímida, então foi através de muito esforço de tornar o impossível possível. É perfeito, a sua história inspira muita gente. E Que legal, Rodrigo. Eu não sabia. Olha, tá vendo? Olha só. Quem é que fala que o Rodrigo é um cara tímido, né? E é um cara que estoura aí nas lives, pessoal. É isso aí, ó. Isso é mágica. Essa é a verdadeira mágica. São mágicas maiores que qualquer mágica que eu fiz em toda a minha carreira. Posso ter feito aparecer um caminhão, fazer aparecer um avião, não importa, mas a mágica que o Rodrigo fez na própria vida dele, essa é a maior mágica, é isso que eu sonho, né? E depois, eu quero que depois a pessoa mostre assim, olha a mágica que eu fiz na minha vida. Porque é aquela coisa, Rodrigo, que eu falo, se a gente quer ver um mundo mágico, um mundo transformado, a gente não precisa, não é uma questão de eu fazer mais mágicas, mas é uma questão de eu ensinar pessoas a fazerem mais mágicas, ou seja, eu formar mais mágicos. Você, Rodrigo, já mostrou aqui pra gente que você é um mágico, né? Um mago na vida real, ou seja, fez desaparecer a timidez para fazer aparecer o quê? Valor. Olha, com a tua live que você faz, olha quanto valor você está gerando para as pessoas. Cara, é uma alegria, um orgulho estar aqui com você. nossa, que demais. Para mim é uma honra muito grande também. Muito obrigado pelo carinho, pelas palavras. E, e você e para a pessoa física, você também faz o trabalho de coach, quem quiser te procurar? Faço também, sim, principalmente na área da mentalidade, né? Por exemplo, que é aquilo que eu falo, né? Que as pessoas, às vezes, hoje a gente vive numa sociedade onde muita gente quer ser igual a outra, né? Olha no outro como modelo e tal. Então, eu vou te mostrar essa mágica para quem está olhando aqui. Olha só. Eu tenho aqui 3 cartas. Duas iguais, né? Duas de cor preta e uma de cor vermelha, tá bom? Eu vou virar aqui atrás. Mesma coisa, ó. Né? 2 cartas com costas iguais e a única que é diferente aqui, tá bom? Ó, né? 2 iguais, única diferente. O que eu quero mostrar para vocês, aliás, é que o importante é ser diferente através da sua Olha, identidade, né? Identidade, tá bom? Ou seja, quando você encontra a tua identidade, você não está preocupado com o que as pessoas falam de você, não está preocupado, né, se você está igual às outras, você está preocupado em você fazer o teu papel. Ou seja, o que eu acredito, Rodrigo? Que todos nós temos o papel de sermos luz diante da escuridão. Durante muitos anos na minha vida, eu busquei luz externa. Então, eu queria ficar debaixo dos holofotes, porque para que a luz batesse em mim, eu fosse iluminado. Quando, na verdade, durante todo esse período, o que eu esqueci foi de buscar a luz dentro de mim. E entender que a luz está dentro de mim. E eu tenho que colocar justamente essa luz para fora. Eu não precisava de um holofote, mas eu precisava do quê? De ter a consciência dessa luz dentro de mim. E é isso que eu quero que as pessoas hoje, né, levem. Assim como você está levando luz através dessa live, que eu sonho que as pessoas levem através das atividades delas a luz para todo lugar. Então, quando eu falo de identidade, perfeito. eu quero dizer o seguinte de identidade. A identidade não tem a ver com onde você está, não tem a ver com qual a tua profissão, e muito menos também com o que você tem na tua conta bancária. Mas a identidade tem a ver o seguinte, com qual papel que você decide fazer dentro do espetáculo da vida. Ou seja, vivemos num espetáculo, que eu chamo de espetáculo da vida. Qual é o Olha, teu papel perfeito. dentro desse papel? Né? O Rodrigo tem o papel dele, eu tenho o meu papel. Hoje estamos trabalhando juntos aqui, fazendo parte de um grande elenco. Né? Mas qual é o teu papel que você está nos vendo aí? E quando você entende o seu papel, você começa a participar do espetáculo de uma forma consciente. E sabe de uma coisa? É bom que você encontre o seu papel logo. Por quê? Antes que as cortinas se fechem. Porque quando as cortinas se fecharem, não haverá um segundo ato. Aí acabou. Então, que você Nossa, encontre o teu papel agora, para a gente, juntos, nós trabalharmos nesse elenco
e fazermos com que a plateia, no final, quando a cortina se fechar, aplauda um espetáculo de pé. Essa é a maior realização que a gente pode fazer. E não importa se a gente vai participar do espetáculo, alguns participam do espetáculo, né? O espetáculo todo, do começo ao fim, outros participam, têm um papel curto, eles vêm para esse mundo, depois eles partem rápido. Não importa, o que é importante é como que você atuou naquele momento que você entrou no palco para você cumprir o teu papel. Qual a energia que você dedicou? Qual que é o pensamento que você colocou? O que você tinha no teu coração quando você fez isso? Quando você faz isso, você então gera valor. Aquilo que eu mostro aqui, ó, por exemplo, né? Eu queria que o mundo fosse redondinho, assim, ó, fofinho, perfeito. E quando eu recebia alguma coisa de diferente, eu reclamava para Deus. Falava, ô Deus, né? Você manda coisas diferentes, eu não quero nada de diferente, não. Tá? Eu só quero coisa boa. Eu tratava Deus como se ele fosse um gênio da lâmpada. Quando, na verdade, muitas vezes o que eu tinha na vida era isso. Não tão macio, deformado, mas é o que eu tinha na mão. E que eu aprendi. Que onde não tivesse valor, esse era o meu papel. Gerar valor. Olha que demais. Que a gente Nossa. possa, né, todos nós juntos aqui, gerar valor na vida do próximo. Ou seja, e o amor é tudo. O amor é o combustível de tudo que a gente faz. Aquilo que acontece foi até numa empresa que eu fiz a palestra mais ou menos 4 semanas atrás. E o que foi que o diretor pediu? Sal, eu quero que você deixe uma mensagem no coração de cada um. Que as pessoas amem aquilo que fazem. Eu acho isso fundamental, Rodrigo. Eu vejo você fazendo, a gente vê, você ama o que faz. Você não faz a live por obrigação. Você faz porque você ama o que faz. E você está aqui, É ó, você verdade. está realizado. Se cair um avião em cima de nós aqui, você está realizado. Você fala, eu cumpri o meu papel. Porque nada melhor do que a gente cumprir o papel no espetáculo da vida. A gente se sente realizado, a gente dorme tranquilo todo dia. Né? E é exatamente isso, que gerar valor através daquilo que a gente faz. Ou seja, ou a gente faz aquilo que a gente já ama, ou a gente aprende a amar aquilo que a gente faz. Isso é fundamental, porque quando a gente tem essa habilidade de fazer aquilo que a gente ama, ou amar aquilo que a gente faz, cara, nada segura a gente. É por isso que as corporações também me convidam muito, para que eu possa trazer essa consciência para a equipe. Né? Que a corporação está lá como uma corporação, mas cada um é um indivíduo, como você falou. Cada um é um indivíduo que precisa ter a consciência também. O que eu quero para a minha vida? Por que eu estou trabalhando nessa empresa? Né? Tem gente que está trabalhando, de repente, numa empresa porque ela acha que é a única forma dela ganhar a vida. Quando, Perfeito. na verdade, né, e ela fica lá infeliz trabalhando naquele lugar, não Às vai vezes ser muito anos. produtivo, né? E aí, onde ela vai chegar com isso? Então, que ela possa trabalhar, né, num lugar que ela se encontre, onde a filosofia da empresa multiplique junto com a filosofia pessoal dela, e que ela possa, então, ajudar a empresa a crescer e a empresa ajude-a a crescer também. Isso é fundamental. Se você não tiver isso claro na tua cabeça, né, você vai, muitas vezes, apagar exatamente o quê? Essa força que você tem. A magia que você tem no teu coração vai começar a desaparecer. E quando a magia desaparece do coração, você não consegue mais fazer a mágica para as pessoas serem encantadas e serem transformadas. Nossa, perfeito, Issal. Nossa, que palavras incríveis, que live incrível. Olha que legal esse comentário da Débora. Identidade não é ter, é ser. Quantas pessoas não acham que a felicidade é que nem você falou lá, é ter dinheiro, comprar um carro, e na verdade a felicidade está dentro, né? Identidade e felicidade está dentro de nós. A gente precisa saber encontrar quem não encontrou, né? Perfeitamente, é isso mesmo. A felicidade é você. Na verdade, a felicidade é uma decisão, né? Por exemplo, aqui, ó, tenho aqui essa situação aqui. Por exemplo, R$2, uma nota de R$2, pessoal. Né? R$2. É uma nota que não tem muito valor,
uma nota da nossa moeda, é a nota, ó, quem quiser convidar mais gente, aperta o dedo no aviãozinho, convida aí quem você quiser, que agora vai ter mágica, tá bom? Mas mágica conceitual, não é uma mágica apenas pela mágica, tá bem? Olha só, né? R$ 2, tá bom? Mãos vazias. Olha só, R$ 2 não vale muita coisa. Não vale muita coisa. Mas, o que eu fazia então? Eu ficava imaginando como que eu podia fazer ela valer mais. Então, eu desenhava aqui um lobo, né? Um lobo-guará, que tem na nota de R$ 200. Aí eu colocava mais 2 zeros aqui, ó, para começar a imaginar, né, que essa nota, então, um dia valeria, né, R$ 200. E o que acontecia? Eu tinha que agir. Então, imaginar um passo. Agora eu tinha que agir. E outro passo é imaginar, depois é saber como faz. Como você sabe quando faz as coisas, você começa a superar os limites e depois você começa a agir. E quando você age, se você ousar, então você vai ver a transformação acontecer. E aí, o lobo-guará agora é um lobo real. E Caramba, a nota também é uma nota real. Mãos vazias. Ou seja, em outras palavras, tudo que na vida você imagina o que é que você deseja para que ela se materialize. Por isso que ela falou é a verdade. Se você não souber quem você é, né, você não vai ter. Ou seja, o ter vem depois do ser. Saiba quem você é para depois você ter. Ou seja, muitas vezes as pessoas acham que eu vou ter para mostrar quem eu sou. É o contrário. Você sabe quem você é. E aí você sabe do que você precisa. Eu vejo muita gente se sacrificando por coisas para mostrar para os outros quem que ela é. E não vai fazer diferença nenhuma, porque ela está mostrando para quem não está nem preocupado com você. São pessoas que não gostam de você de verdade, porque quem gosta de você de verdade, gosta do jeito que você é. Né? Não importa como é que você está, não importa o que você tem, ela gosta de você do jeito que você é. Então, né, e a palavra fala do jeito, mesmo jeito que você vai julgar o outro, os outros julgarão você. Então, que você pense desse jeito. O importante é quem eu sou. E eu quero caminhar com pessoas que também que pensam desse jeito. Né? Que você consiga enxergar. Né, por exemplo, eu estou aqui nessa live com o Rodrigo. Estou aqui, ó, uma alegria estar aqui, porque né, ele está compartilhando, eu estou compartilhando com ele aquela coisa, a gente, uma simplicidade, estamos aqui de uma forma muito simples aqui, passando as coisas para as pessoas e está sendo muito, eu estou sendo muito feliz em fazer isso, estou sentindo uma alegria muito grande em estar aqui. E é isso que é importante, né, que você esteja com as pessoas, que você tenha uma identidade com elas, você tenha alguma conexão com elas. Nossa, perfeito, Issal. Perfeito. Eu amei demais a nossa live. É incrível. Nossa, eu aproveitei cada segundo aqui. Eu posso fazer a última pergunta? Claro, fica à vontade, claro. Eu vou pegar aqui a última pergunta. Peraí, que eu fiquei tão emocionado que eu até me perdi. Fica à vontade. Eu já sei, eu vou pegar uma aqui, olha. Tá. A Natália tinha perguntado aqui, ela falou para você contar a história da borboleta. A borboleta, vamos lá. Essa história normalmente da borboleta essa história é minha visão pessoal, né, da borboleta. Por que eu gosto muito da borboleta? A borboleta significa o símbolo da transformação, tá? Ela é de uma lagarta rastejante, né? Ela se transforma numa borboleta que voa e atinge os pontos mais altos do céu. A lagarta às vezes nos assusta, a borboleta sempre nos encanta. Então são bem diferentes. Né? Quantas vezes nós, quando estamos maus, né? Quando estamos naquela situação ruim, nós também assustamos as pessoas. Né? E quando a gente está com energia boa, nós atraímos as pessoas falam, uau, o que essa pessoa tem de diferente? Então, qual que é a metáfora que eu uso? Da lagarta para a borboleta. E o que tem a ver isso com a minha vida real? Então, eu vou contar uma história, na verdade. Quando eu era criança, eu tinha um sonho assim, sonho de criança de cidade grande, né? Eu queria ver uma borboleta, aquelas bonitas de espécie rara, não aquelas cinzas, bege, né, que tem de monte por aí, mas aquelas
que são azuis ou vermelhas, aquela que você via só no filme. E só que eu morava em cidade grande, qual a chance disso acontecer? Muito pequena. E eu não viajava muito. Até um dia em que eu viajei, a primeira vez que eu viajei para um lugar mais distante com a minha família. E nesse dia, este meu sonho se concretizou de uma forma muito maior. Nesse lugar que eu fui, eu vi não uma borboleta, mas eu vi centenas de borboletas voando ao meu redor. E outra, elas não fugiam de mim, elas ficavam ao meu redor, paravam na minha mão. Parecia um sonho aquilo. Borboletas de todo tipo, azuis, vermelhas, aquela borboleta 88, que tem um desenho de 80, né, de 2 oitos na asa, borboletas raríssimas e todas misturadas. Isso aí me impactou tanto, que é aquilo que eu falo, quando eu vejo uma plateia hoje, né, eu sempre lembro dessa cena das borboletas. Né? E aí eu me perguntava por quê. E aí eu entendi. Porque quando estou diante de uma plateia, estou diante de seres raros, de espécies muito especiais, que passaram ou passam por profundas transformações para voarem voos mais altos. Então, era essa relação que eu tinha. Né? O tempo todo, eu via as borboletas, lembrava das pessoas, as pessoas lembravam das borboletas. E o que aconteceu de legal foi que lá tinha 2 borboletas que voavam sempre juntas, e isso também chamou muita atenção. Elas voavam sempre conectadas, como se tivesse, né, um fio invisível entre elas. Sempre juntinhas, assim. E aí eu falava, mãe, como é que ela faz aquilo? Né? E a minha mãe falava, essa é a mágica da decisão. Elas decidiram viver juntas uma transformação. Né? Na época eu não entendi muito o que isso significava, mas de qualquer forma achava que aquilo era tão fantástico que eu queria, de alguma forma, contar para as pessoas. Né? Quando você vive uma mágica muito grande na tua vida, você quer compartilhar com as pessoas. O que aconteceu foi que eu tinha, então, naquela época, 9 anos de idade, ia fazer 10, não fazia mágica ainda, e eu tentei contar para as pessoas o que eu vi nessa viagem. E sabe o que aconteceu? As pessoas não davam bola. Elas não davam bola. E eu comecei a desistir, a desanimar de contar para elas. E aí eu fiz uma promessa para mim. Quando eu crescer, eu quero ser um especialista em compartilhar aquilo que está no meu coração. Porque hoje eu não sei, mas um dia eu vou aprender. E eu parei de ensinar. E aí o que eu falo é que, só que conforme a gente vai crescendo, eu fui esquecendo da criança. Eu fui esquecendo daquela criança, da promessa que ela tinha feito para si mesma. E depois de um tempo, eu fui só tocando a minha vida de adulto. E aí hoje eu me pergunto, se eu pudesse me encontrar com aquela criança de 9 anos, e ela me visse como adulto, será que ela se orgulharia do adulto que se tornou? E eu pergunto para cada um que está aí agora vendo, você que está vendo aqui o Rodrigo, você que está vendo a mim, se você pudesse encontrar com a sua criança de 9 anos, será que ela se orgulharia do adulto que ela se tornou? Será que ela ficaria orgulhosa da maneira como você faz as coisas? Fica aí, então, um pensamento para você refletir, para você pensar, né, fora da cartola. A mágica de pensar grande é isso, pessoal. Pensar fora daquilo que normalmente as pessoas pensam. Olhar para onde todos olham e enxergar aquilo que ninguém vê. Essa é a verdadeira magia daquele que transforma a realidade. Nossa, que perfeito, Issal. Nossa, perfeito. Eu amei demais a nossa live. Amei demais. Nossa, cada palavra, cada ensinamento, cada inspiração, eu tenho muito a agradecer. Muito obrigado, Issal. Obrigado você, Rodrigo. Eu que agradeço o convite, né? E fiquei muito feliz de estar aqui. Foram momentos muito especiais. Eu vou viajar na quarta-feira, então agora está, né, com a família toda, o pessoal está arrumando a mala, aquela coisa toda. Mas eu vou falar uma coisa. Essa paradinha aqui que eu dei para essa live com você foi um momento muito especial, foi muito importante. Então, eu agradeço você, agradeço cada um que está aqui, né, assistindo a gente, que a gente possa contribuir com você que está vendo, para que você possa
ter uma transformação na tua vida também. Aquilo que eu falei, eu não quero que as pessoas façam mágicas como eu quero que as pessoas façam mágicas maiores que as minhas, ou seja, mágicas verdadeiras, né? Por exemplo, a maior mágica que eu me emociono é quando o cara que tem aquele coração duro, né? De uma hora para outra ele chega e fala, olha, eu quero pedir perdão para você por aquela coisa. Essa para mim é a maior mágica, Rodrigo, que acontece quando a pessoa, né? Ela pede o perdão, ela quebra o seu coração para mostrar isso. Eu não vejo transformação maior que essa. Aquela pessoa que muitas vezes era insensível em relação às pessoas à volta dela e de repente ela se torna uma pessoa amorosa, uma pessoa que fica sensível, preocupada com as pessoas à volta dela. Então, essa que eu acho a maior transformação que nós podemos viver. Por isso que cada um que está vendo a gente aqui, você que está me vendo, o Rodrigo, me vendo aqui, tá? Foque nisso. Qual transformação que você pode fazer na sua própria vida para depois você fazer também na vida das pessoas que você ama. Tá? Foque nisso, porque isso é ser mágico. O mágico da nova era não é aquele que tira apenas um coelho de uma cartola, mas ele tira o quê? Esperança de uma cartola aparentemente vazia. Ele tira cura de uma cartola aparentemente vazia para as doenças que existem no mundo. Ele tira justiça para as injustiças do mundo. Esse que é o verdadeiro mágico. E o que depender de mim para que você se torne um mágico nesse nível, conte comigo, porque essa é a minha missão de vida. Esse é o legado que eu quero deixar. Não é mais o legado, né, de um maior ilusionista do Brasil de todos os tempos, ou o embaixador oficial brasileiro do filme Truque de Mestre. Isso foi legal, eu me orgulho disso, eu me alegro com isso também, mas hoje o legado que eu quero deixar é exatamente esse. Alguém que fez a diferença na vida do próximo. Quando eu recebi outro dia uma mensagem, na madrugada, de que uma apresentação que eu fiz lá no Allianz Parque, né, lá no estádio, né, de futebol, lá no Allianz Parque, lá, e a pessoa falou que viu aquela apresentação e naquela noite ela ia se matar, ela tinha decidido tirar a própria vida, porque ela estava muito depressiva, mas quando ela assistiu aquela apresentação que eu fiz lá, ela disse que algo mudou na cabeça dela, e ela, né, desistiu para sempre de tirar a vida. Ela viu que tirar a vida não era opção, pelo contrário, ela estava desistindo. Então, ela percebeu o quanto que ela poderia ainda viver uma vida de transformação, uma vida que ela sonhava. E ela ligou para agradecer, ela mandou uma mensagem, né, no direct, foi muito legal aquilo, porque ela falou, queria agradecer, Isao, porque graças à sua apresentação, as palavras que você, né, falou, hoje eu sou um cara que tenho esperança, né, peguei a minha esposa, a gente vai organizar a empresa novamente e não vamos desistir. Né, e um dia eu quero dar um abraço em você. Rodrigo, isso não tem preço, isso é a maior alegria que a gente pode ter. Né? Eu lembro que eram 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, acordei com a mensagem, eu li a mensagem e aí eu continuei dormindo depois com muita alegria. Nossa, com certeza, que história maravilhosa. Assim como tudo que aconteceu aqui na live e toda a sua história, seus ensinamentos, foi uma honra muito grande, Salvo. Muito obrigado. Boa noite para você, para a família e para todo mundo que está assistindo aqui. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Deus abençoe você aí e que você continue aí levando luz aí com essas lives especiais que você faz com tanto carinho, tá bom? Eu que agradeço. Foi uma honra. Foi uma Valeu. honra. Valeu. Um abraço. Tamo junto aí. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau.